Bem, questão da CESP, né, a Sebrasp, questão de química, onde a gente vai analisar se os itens estão corretos ou errados, tendo em vista os conceitos de hidrocarbonetos e os processos de fabricação relacionados ao petróleo. Julgue o próximo item. O hidrocarboneto de forma CH2, CH, CH, CH2 pertence aos alcadienos. Os alcadienos é uma classificação dos hidrocarbonetos. É um hidrocarboneto, se a informação está correta. Ele é um hidrocarboneto que apresenta duas duplas ligações na cadeia. Aí a fórmula geral, que normalmente é estudado, né, é 2N menos 2. A quantidade de hidrogênio é o dobro menos 2 a quantidade de carbonos. Então aqui é o termo geral para um alcadieno. E essa estrutura aqui, realmente, ela é um hidrocarboneto que é classificado como alcadieno. Se a gente fosse escrever o nome, seria but 1,3 dieno. De fato, a fórmula é C4H, o dobro, né? 8 menos 2, 6. C4H6 é a fórmula desse but 1,3 dieno. Aqui normalmente coloca um A para ficar mais, você conseguir falar, né? Aqui só um detalhezinho. Normalmente vem esse detalhe para você colocar no nome dos hidrocarbonetos. Então, item correto. Nessa mesma prova, ele vai falar que em uma refinaria de petróleo, utiliza hidróxido de cálcio para aumentar o pH da água. Né? O pH, ele tem uma faixa lá, né, de 0,14. Quando você aumenta o pH, você deixa ele mais básico, ou alcalino. Quando você diminui, deixa ele mais ácido. Então é adicionado esse hidróxido de cálcio para tornar a água adequada para o uso. Durante o processo de refino, há preocupação com o enxofre no petróleo na forma de ácido, que é esse aqui. A queima de hidrocarbonetos contaminados com enxofre produz um poluente, o dióxido de enxofre, dissolvido em água. Esse poluente reage com hidróxido de potássio de acordo com a seguinte equação. Então aqui ele vai dizer que esse processo aqui ele é obtido através de uma refinaria de petróleo e a preocupação toda é com relação ao enxofre na forma de ácido que vai gerar isso daqui, que é o dióxido de enxofre. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente em relação a funções químicas. O dióxido é um óxido ácido. Esse óxido ácido vai ser, uma das definições, né? É aquele que vai reagir com a água e vai produzir um ácido. E de fato isso é verdade, né? Você tem aí uma reação onde você vai deixar, onde você vai produzir um composto com características ácidas. Já um o óxido básico é aquele que vai fazer o inverso. Ele vai reagir com a água e vai produzir um composto com características alcalinas, por exemplo. Aqui tem um óxido de ferro como exemplo, né? Vai produzir uma base. Então, o óxido ácido reage, é aquele óxido que reage com a água e produz uma substância com características ácidas. Nessa mesma questão, né, nessa mesma prova, tem um item com o mesmo texto que vai falar sobre o aumento do pH da água. Aí ele fala, o aumento do pH da água é provocado por um ácido. Não, se você tem o pH, né, a gente já falou, se você aumenta o pH, que ficou todo, você deixa a solução meio menos ácido. O ácido em uma escala de pH é de 0 a 7. Você aumenta o pH, você vai deixando o meio, a substância menos ácida, né? Vai deixando ela mais básica. O meio, exatamente 7, é neutro. Tá? Então, pH menor que 7, soluções ácidas. pH igual a 7, eu tenho soluções neutras. E pH maior que 7, eu tenho soluções alcalinas ou básicas. Então, se você aumenta o pH, você deixa a solução menos ácida e não mais ácida. E
A substância que vai provocar isso não é um ácido, seria uma base. Quando você coloca um ácido, você deixa a solução mais ácida. Então, e você diminui o pH. Então, um aumento do pH tem que ser uma substância com características básicas, que pode ser aqui o hidróxido de potássio. Então, aqui o erro é falar que o aumento do pH é provocado por um ácido. Você poderia falar que o aumento do pH da água é provocado por uma base ou a diminuição do pH da água é provocado por um ácido. Então, esse item aqui ficou errado. Tá? Então, essa aí foi a dica, né? Trazendo questões da CESP, né, que agora é a Sebrasp, com questões de química, envolvendo aí hidrocarbonetos e compostos da parte aí de refinaria, né? Compostos inorgânicos, que é o caso do óxido de enxofre. A gente volta numa próxima e até mais.